E se eu te dissesse que os Estados Unidos foram trocados? Que aquele velho amigo confiável, que sempre esteve ao lado, que abastecia seus carros, suas indústrias, sua segurança energética, agora está de mãos dadas com outros? E o pior, eles pagam melhor, não reclamam e ainda sorriem enquanto assinam contratos de 15 anos. Bem-vindo ao novo mundo energético. Bem-vindo à era em que o Canadá disse: adeus, América. Durante décadas, o Canadá foi visto pelos americanos como o melhor tipo de vizinho, confiável, discreto e extremamente generoso. Um verdadeiro uncle friendly do norte, sempre pronto a ceder petróleo, gás e eletricidade como quem oferece uma xícara de açúcar. Um relacionamento sólido, energético, quase romântico. Mas esse casamento energético teve um fim. E não foi amigável. Quando o Canadá decidiu redirecionar suas exportações de petróleo para a Ásia, mais precisamente para a China e Índia, o choque nos mercados internacionais foi imediato e brutal. Foram 11,4 milhões de barris de petróleo cortados do abastecimento dos Estados Unidos em apenas 3 semanas. O impacto foi tão violento quanto invisível, como um soco no estômago no escuro. Os postos de gasolina nos Estados Unidos pareciam espelhos de ansiedade. Em alguns lugares da Califórnia, os preços dispararam para $5,25 por galão. Um número que parece apenas mais um entre tantos. Até você olhar para sua carteira e se perguntar se ainda tem dinheiro para comprar um café. O que está acontecendo? Como os Estados Unidos chegaram ao ponto de implorar por petróleo enquanto seu parceiro de longa data brindava contratos bilionários do outro lado do mundo? A resposta está em uma série de decisões que os Estados Unidos preferiram ignorar ou subestimar. Tarifas comerciais unilaterais, retaliações políticas, chantagens diplomáticas e um egocentrismo histórico que tratava o Canadá não como aliado soberano, mas como uma extensão logística de seus próprios interesses. O país, que por décadas forneceu até 60% do petróleo bruto consumido pelos Estados Unidos, se cansou. Mas isso não aconteceu do dia para a noite, foi um acúmulo. Pequenas farpas diplomáticas, embargos camuflados de proteção nacional, reuniões ignoradas, alertas desprezados. Enquanto os Estados Unidos estavam ocupados travando guerras comerciais com metade do mundo, o Canadá percebeu algo fundamental. Não precisava mais viver na sombra do vizinho. E então, quando o projeto de expansão do oleoduto Trans Mountain ficou pronto, capaz de transportar quase 900 mil barris por dia sem tocar território americano, a decisão foi clara: seguir em frente. Enquanto o mundo observava quietamente, o mercado de energia norte-americano implodia em silêncio. As refinarias dos Estados Unidos, que costumavam operar a quase 90% da capacidade, passaram a funcionar com apenas 71%. Uma queda de quase 20% em um único mês. E isso, para quem entende de energia, é o mesmo que tirar um pulmão de um maratonista no meio da corrida. Nesse cenário, a economia americana começou a falhar em várias frentes como um motor sem óleo. O custo dos combustíveis explodiu, arrastando junto o preço de tudo que depende de transporte. De frutas a aço, de passagem aérea a hambúrguer. O impacto não é só no bolso, é no cotidiano, na estabilidade, na moral. E aqui entra o elemento emocional mais perverso: o choque da traição. O americano médio cresceu acreditando que o Canadá era um irmão, alguém com quem sempre se poderia contar, um fornecedor generoso e leal. Mas agora, esse irmão está na mesa de jantar de outros com a China, com a Índia, com a Europa. E está sorrindo. O Canadá ganha ao continuar vendendo petróleo barato para um parceiro que impõe tarifas de 250% sobre seus produtos agrícolas, que ignora alertas sobre protecionismo energético, que trata parceiros como súditos. China e Índia, por outro lado, oferecem menos drama, pagam mais, não impõem sanções, não jogam sujo na OMC. Nos bastidores, há uma profunda reconfiguração do jogo energético global. O Ocidente está fragmentado. E enquanto os Estados Unidos apostam em estratégias que lembram mais um cassino de Las Vegas do que um centro de política econômica, o Canadá constrói uma diplomacia de energia de longo prazo, baseada em pragmatismo e independência. A Ásia está sedenta. A Europa está desesperada por alternativas à Rússia. E o Canadá? Ele tem exatamente o que eles precisam: petróleo leve, transporte estável, acordos sem cláusulas punitivas. Tudo isso vindo de um país que, por décadas, foi visto como um coadjuvante. Agora, ele é protagonista. E nos Estados Unidos, a realidade está batendo à porta, e não é suave. A infraestrutura energética americana está em colapso parcial. Sem petróleo canadense, sem energia hidroelétrica de Quebec, sem gás natural vindo das pradarias do norte, muitos estados já começaram a lidar com apagões programados. Michigan, Califórnia, Nova York, os alertas de consumo foram acionados. Em alguns bairros, famílias precisam escolher entre ligar o aquecedor ou manter a geladeira ligada.
Neste divórcio energético, os papéis já foram assinados. O Canadá encontrou novos parceiros. E os Estados Unidos, antes autossuficientes por orgulho, agora estão encurralados pela realidade. A dependência, que antes parecia simbiótica, agora é um fardo estratégico. E se você acha que essa foi a maior perda dos Estados Unidos, espere até descobrir o que realmente está por trás do conflito do leite, das tarifas e da manipulação da verdade. Eles nos odeiam. Eles nos exploram. Eles impõem tarifas de 270% no nosso leite. Você provavelmente já ouviu essa frase mais de uma vez nos últimos anos, dita com raiva em algum comício ou impressa em letras garrafais em um tweet presidencial. Mas e se eu te dissesse que tudo isso foi um grande jogo de manipulação? Que enquanto você estava revoltado com uma suposta injustiça comercial, a verdade fria, matemática e escondida era completamente diferente? Pega o copo de leite que você tem na geladeira. Ou pense no preço que você pagou pela última caixa de iogurte. Agora imagine esse simples alimento sendo transformado em arma de guerra política. Durante anos, o governo dos Estados Unidos, especialmente sob Donald Trump, pintou o Canadá como um vilão comercial. A acusação mais repetida era direta e poderosa. O Canadá impõe tarifas absurdas de até 270% sobre o leite americano. A indignação foi tão grande que se tornou meme, pauta de campanha, motivo de boicote. Mas aqui está a verdade que nunca te contaram. Essa tarifa é real, mas ela quase nunca se aplica. Essas tarifas gigantescas existem apenas no papel e só entram em vigor quando os Estados Unidos ultrapassam uma cota pré-definida de exportação. Uma regra chamada Tariff Rate Quota, que funciona assim. O Canadá permite que o primeiro lote de leite, iogurte ou queijo entre sem imposto nenhum. Só depois de ultrapassar esse limite, que raramente é alcançado, é que a tarifa aparece. E mesmo assim, ninguém passa do limite. 3 anos seguidos, os Estados Unidos exportaram mais de $1 bilhão em produtos lácteos para o Canadá, sem pagar um centavo sequer dessa tarifa monstruosa. Porque tudo ficou dentro da cota. Sabe o que isso significa? Que a tarifa existe como espantalho, mas na prática ela é quase nunca usada. Por que isso foi inventado? Porque é eficaz, porque é simples e porque é uma maneira extremamente conveniente de gerar raiva. Quando Trump disse, o Canadá cobra 270% de imposto no nosso leite, ele não estava mentindo, ele apenas escondeu o resto da frase, que seria, mas esse imposto só vale se a gente vender além do permitido, o que nunca acontece. Imagine essa situação na sua vida pessoal. Você faz um acordo com seu vizinho. Pode usar a piscina dele de graça 5 vezes por mês. A partir da sexta, você paga uma taxa. Durante anos, você nunca passou de 5. E mesmo assim, um dia você começa a gritar. Meu vizinho cobra taxa absurda pela piscina. Você vê o quão manipulável essa narrativa pode ser? É aí que a indignação deixa de ser autêntica e passa a ser programada. E a manipulação não parou por aí. Mesmo dentro da cota, muitas empresas americanas não querem exportar leite para o Canadá. Isso não tem nada a ver com tarifas, tem a ver com concorrência e controle de mercado. No Canadá, a maior parte das cotas de importação é concedida a empresas canadenses que já produzem seus próprios laticínios. E elas, obviamente, não têm o menor interesse em importar leite que vai concorrer com o delas. No último ano, por exemplo, o Canadá permitiu a entrada de mais de 3,5 milhões de quilos de iogurte e buttermilk dos Estados Unidos. Mas sabe quanto foi usado? Apenas 12% da cota. O resto ficou vazio, desperdiçado. O Canadá não bloqueou nada. As próprias empresas optaram por não importar. Motivo? Porque não faz sentido estratégico. Imagine uma fábrica de iogurte comprando iogurte do concorrente para vender no seu próprio supermercado. Agora olhe para esse cenário. A tarifa não se aplica. A cota não é preenchida. As empresas não importam. E mesmo assim, a narrativa de opressão comercial segue viva e pulsante. Isso não é mais economia. Isso é teatro. Enquanto isso, os dados mostram que o comércio bilateral entre Estados Unidos e Canadá segue intenso, mas desinformado. Ao criar essa ilusão de traição comercial, o governo americano conseguiu justificar políticas cada vez mais agressivas. Tarifas em aço, alumínio, energia, tecnologia. Tudo baseado em uma farsa emocional cuidadosamente embalada para consumo público. Um fazendeiro no Kansas acredita que não consegue vender leite porque o Canadá impõe tarifas gigantescas. Ele não sabe que nunca chegou nem perto de ultrapassar o limite da cota. Ele não sabe que o problema está na forma como os próprios Estados Unidos negociam seus quotas. Ele não sabe que o problema não é o Canadá. Mas ele ouve o presidente gritar sobre 270% de tarifa e passa a acreditar que seu inimigo está no norte e não em Washington. Quantas outras indústrias estão sendo usadas da mesma forma? E pior, quanto da sua frustração diária com o preço da comida,
Com a insegurança econômica, com o custo de vida está sendo desviado para um alvo simbólico, cuidadosamente escolhido para parecer culpado, mesmo sendo inocente? Imagine acordar em um mundo onde o dólar não é mais rei, onde grandes potências fazem negócios trilionários sem sequer olhar para a moeda americana, onde o petróleo, o ouro, os alimentos e até a tecnologia passam a circular em um sistema alternativo, invisível para quem ainda acha que os Estados Unidos controlam tudo. Agora pare de imaginar, porque esse mundo já começou e ele tem nome: BRICS. Durante muito tempo, a lógica era simples. Se você queria comprar petróleo, precisava de dólares. Se você quisesse acesso a mercados, precisava seguir as regras de Washington. Era uma espécie de monopólio invisível. Uma teia de poder onde o dinheiro era apenas a superfície e o domínio vinha da dependência. Mas agora essa teia está se rompendo, fio por fio. Em 2023, mais de 20% das transações globais de petróleo foram feitas sem o uso do dólar americano. Parece pouco? Pois saiba que esse número nunca foi tão alto. Nunca. Nem durante a Guerra Fria, nem durante os embargos do Oriente Médio. Estamos vivendo uma revolução silenciosa e ela está sendo conduzida por um grupo que muitos ainda subestimam: o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas agora com reforços: Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Cuba. Um bloco que representa mais de 36% do PIB global, superando o G7. E com um detalhe estratégico que muda tudo: eles têm petróleo, têm gás, têm metais raros e agora querem ter sua própria moeda. Mas por que isso importa? Porque a moeda é o campo de batalha mais perigoso da geopolítica moderna. Quando Vladimir Putin apareceu na cúpula do BRICS de 2024 em Kazan, segurando o protótipo de uma nota física, uma moeda BRICS lastreada em ouro e com tecnologia blockchain para transações internacionais, não era apenas uma inovação financeira. Era uma declaração de guerra. Guerra contra o sistema SWIFT, contra as sanções unilaterais, contra o dólar como arma de punição global. E a reação de Washington? Donald Trump, já em seu segundo mandato, não esperou sequer a reunião terminar. Em um discurso oficial na Casa Branca, ele afirmou: qualquer país que tentar substituir o dólar enfrentará tarifas de até 150% e pode ter todos os laços comerciais cortados com os Estados Unidos. A frase parece exagerada, mas ela é, na verdade, um reflexo de pânico, porque essa não é apenas uma batalha comercial. É uma ameaça à fundação do poder americano, à hegemonia da moeda. O dólar é a base do crédito americano. É o que permite aos Estados Unidos imprimir dinheiro, financiar sua dívida, manter taxas de juros artificialmente baixas, alimentar seu estilo de vida, sustentar guerras e financiar subsídios. É o coração do império. Você lembra quando os Estados Unidos aplicaram sanções contra a Rússia, cortando bancos do sistema SWIFT? Isso serviu de alerta para o resto do mundo, porque se eles fizeram com Moscou, poderiam fazer com qualquer outro país que ousasse pensar diferente. O BRICS entendeu isso rápido e começou a montar um sistema financeiro alternativo. Contratos em moedas nacionais, trocas lastreadas em ouro, acordos em yuan, rúpias, reais, tudo menos dólar. E o mais simbólico, a entrada de Cuba no BRICS+. Depois de 60 anos de embargo americano, Cuba agora tem acesso a fundos de desenvolvimento, linhas de crédito internacionais, acordos de exportação, tudo sem passar por Washington. E isso manda uma mensagem brutal. Mesmo os países que antes estavam isolados pela força do dólar, agora têm alternativas. Empresas da Índia agora compram petróleo russo usando rúpias. A China assina contratos com o Brasil em yuan e real. O Irã vende gás para os Emirados Árabes em ouro físico armazenado em Hong Kong. Esse é o novo mundo que está nascendo enquanto os Estados Unidos tentam, em vão, conter a maré. O que está acontecendo não é uma revolta marginal. É uma mudança sistêmica. E ela não depende de tanques ou mísseis. Ela acontece no silêncio dos acordos, nos bastidores das bolsas, nas negociações discretas entre governos que estão cansados de pedir permissão. Será que o dólar está condenado? Oficialmente não. O dólar ainda é a moeda de reserva global. Ainda é usado na maioria das transações internacionais. Ainda é poderoso. Mas cada vez mais ele é evitado. É que quando a confiança vai embora, o resto desmorona junto. Bancos centrais ao redor do mundo já começaram a reduzir suas reservas em dólar. Estão comprando ouro em volumes históricos, como se soubessem que o jogo está virando. A China acumula toneladas silenciosamente. A Rússia já faz comércio quase exclusivamente fora do dólar. O Brasil propõe integração com moedas locais na América do Sul. E os Estados Unidos reagem com tarifas, com ameaças, mas nunca com soluções, porque quando uma superpotência percebe que está perdendo o controle, ela costuma recorrer a seus últimos trunfos. E isso nunca acaba bem. E no meio disso tudo, uma figura emerge como protagonista do novo século energético e financeiro: o ouro. O ouro,
que durante décadas foi visto como relíquia, agora é ativo estratégico. Um escudo contra sanções. Uma arma contra a inflação. Uma base para reconstruir a confiança entre nações. A moeda BRICS é só o começo. O sistema está mudando. E os Estados Unidos, que um dia controlaram o tabuleiro, agora precisam decidir. Vão jogar segundo as novas regras ou vão tentar quebrar a mesa? O tempo está correndo. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Você não vai querer ficar no escuro enquanto o sistema muda diante dos seus olhos. Um carro elétrico vendido a cada 30 segundos, 4 concessionárias. Um único fim de semana, mais de 43 milhões de dólares em reembolsos solicitados. E de repente, tudo para. Rebates congelados, Tesla fora do programa. Elon Musk silenciado pelo Canadá. Como tudo isso aconteceu e por que agora? Até pouco tempo, se existia uma empresa que parecia intocável, politicamente blindada, financeiramente admirada, simbolicamente imbatível, essa empresa era a Tesla. Símbolo da revolução elétrica, orgulho do Vale do Silício, a locomotiva de Elon Musk que redefiniu o carro, o consumo, a mobilidade e até a ideia de futuro. Mas como todo império, ela também tinha um ponto cego. E o Canadá encontrou esse ponto. Durante o primeiro trimestre de 2025, a Tesla iniciou uma movimentação em comum. Vendas agressivas em 4 concessionárias canadenses. Promoções relâmpago, estoque recorde, filas de espera cortadas. Tudo muito eficiente, rápido demais. Em apenas um fim de semana, mais de 8.700 veículos foram vendidos. A cada 30 segundos, um Tesla era fechado. Impressionante? Simulation. Mas suspeito? Também. Em paralelo, a Tesla acionou o governo canadense para reclamar reembolsos do programa de incentivo à eletrificação, totalizando 43 milhões de dólares em subsídios. Só que esse valor era quase equivalente ao orçamento total do programa para o semestre. Algo não batia. O governo canadense, liderado por Mark Carney e com a ministra das Finanças e Transportes, Chrystia Freeland, à frente da investigação, decidiu fazer algo inédito: paralisar todos os pagamentos à Tesla e abrir uma auditoria completa. A acusação não veio como ataque direto, mas foi devastadora. Manipulação do sistema de subsídios. A Tesla, nos últimos anos, se tornou mais que uma montadora. Virou símbolo político. A empresa de Elon Musk é o rosto da eletrificação, da inovação e agora do trumpismo empresarial. Elon, mais do que nunca, se aproximou de Donald Trump, tornando-se conselheiro informal, presença constante na Casa Branca e, segundo insiders, vice-presidente não oficial. Você já viu esse filme antes? Uma empresa privada se confundindo com um braço de governo, usando influência para obter vantagens fiscais, subsídios e blindagem institucional? Pois é, o Canadá viu. Quando o anúncio do congelamento foi feito, a Tesla reagiu com descrença. Mas o impacto foi imediato, não apenas no Canadá. A decisão canadense abriu um precedente internacional, encorajando outros países a reverem sua relação com Musk. E o que era uma simples suspensão de subsídio se transformou em um efeito dominó. Na Europa, as rachaduras se aprofundaram. Em janeiro de 2025, 2 dos maiores fundos de pensão da Dinamarca, Academic Pension e Pension Denmark, desinvestiram completamente da Tesla, vendendo milhões em ações e colocando a empresa na lista de exclusão. O motivo? Má conduta trabalhista, interferência política e riscos reputacionais. A Tesla, segundo os fundos, não representava mais os valores europeus. A recusa de Elon Musk em assinar acordos trabalhistas com sindicatos na Suécia gerou uma onda de paralisações no norte da Europa. Em resposta, portos na Noruega e na Dinamarca passaram a bloquear fisicamente a chegada de Teslas. Oficinas de manutenção foram fechadas. O serviço parou. Você consegue imaginar isso? Um carro elétrico de última geração, encalhado em um porto por causa de greves operárias? Isso não é ficção distópica. É o presente. Será que a Tesla está perdendo o volante do próprio futuro? O Canadá só foi o primeiro a puxar o freio de mão, porque agora o modelo de negócios da Tesla está sob ataque não por falhas técnicas, mas por escolhas políticas. Elon Musk, ao se tornar peça-chave no tabuleiro trumpista, apostou tudo em uma narrativa de confronto, desregulação e autopromoção. Mas o mundo está reagindo, e não com aplausos. Na Alemanha e na França, a Tesla perdeu participação de mercado para Volkswagen e Renault. Na China, a BYD ultrapassou a Tesla em vendas globais de veículos elétricos. E em uma pesquisa recente no Reino Unido, 59% dos consumidores disseram que não comprariam um Tesla não por causa do carro, mas por causa de Elon Musk. Uma marca que se tornou tão politizada a ponto de ser rejeitada por identidade, e não por desempenho técnico. A Tesla, antes sinônimo de futuro verde, agora é vista por muitos como uma extensão ideológica da alt-right digital. Musk já respondeu ao Canadá com ironias nas redes. Acusou vingança estatal, retaliação contra o livre mercado.
Trump, por sua vez, disparou tarifas contra veículos canadenses importados claramente em resposta à medida. Mas o que essas reações revelam? Força ou desespero? A Tesla ainda é líder em carros elétricos, mas pela primeira vez, essa liderança parece ameaçada por algo que não pode ser resolvido com uma atualização de software, a perda de confiança internacional. E mais, o Canadá deu um recado não apenas à Tesla, mas a qualquer empresa que queira operar no novo mundo multipolar, sem seguir regras, sem respeitar leis e com o ego inflado de quem se acha intocável. A mensagem foi clara: não usaremos o dinheiro do povo canadense para subsidiar uma empresa que explora brechas legais e alimenta alianças políticas tóxicas. Não é só sobre carros, é sobre soberania, é sobre transparência, é sobre cortar a energia antes que a máquina devore tudo. Imagine acordar numa manhã gelada de janeiro, ligar o aquecedor e... nada. Silêncio. Frio. Nenhum barulho vindo do motor. Sua casa congelando aos poucos. E lá fora, tudo parado. Trânsito reduzido, trens sem luz, supermercados vazios e no noticiário apenas uma manchete. Canadá suspende energia. Estados Unidos em estado de emergência. Parece distopia? Pois é exatamente onde estamos. Foi assim que começou o chamado inverno energético de 2025, um colapso devastador, que atingiu os Estados Unidos em cheio. E tudo por causa de uma decisão tomada ao norte da fronteira. O Canadá interrompeu a exportação de petróleo, gás natural e eletricidade para os Estados Unidos. Isso nunca tinha acontecido em escala tão ampla. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado. Durante décadas, o Canadá foi o maior fornecedor de energia para os Estados Unidos. Em média, mais de 3,8 milhões de barris de petróleo por dia atravessavam a fronteira. Além disso, 23% da eletricidade consumida no estado de Nova York vinha da província de Quebec, por meio da energia hidrelétrica. No total, o Canadá abastecia 60% das necessidades energéticas de várias regiões americanas, incluindo Michigan, Nova Inglaterra e partes da Califórnia. De repente, essa conexão foi cortada. O resultado foi imediato e cruel. Gasolina a $6,10 por galão na Califórnia. Quedas de energia programadas em Nova York e Michigan. Empresas demitindo. Linhas de produção interrompidas. Alimentos e combustíveis desaparecendo das prateleiras. Em Buffalo, no estado de Nova York, hospitais passaram a operar com geradores reservas. Escolas fecharam temporariamente. Famílias usaram lareiras improvisadas para aquecer crianças. Um senhor de 84 anos morreu de hipotermia após sua casa ficar sem energia durante 2 dias consecutivos. Não é só desconforto, disse a governadora de Nova York em coletiva. Estamos vendo vidas sendo colocadas em risco. É um desastre humanitário provocado por decisões políticas. O que antes era uma relação de interdependência, agora é uma bomba diplomática ativada. O Canadá sabia o quanto os Estados Unidos eram vulneráveis e decidiu agir no momento mais simbólico, o inverno. E é aqui que a história fica ainda mais surpreendente. Enquanto os Estados Unidos sofrem, o Canadá está prosperando. Com o novo Trans Mountain Expansion Project, o país passou a enviar sua produção para o Pacífico, vendendo diretamente para a China e a Índia. São 325 mil barris por dia, negociados a preços premium, sem as complicações tarifárias americanas. Essa mudança estratégica reposicionou o Canadá como player global de energia, sem depender do vizinho do sul. E mais, a Europa, tentando se livrar da dependência russa, agora negocia com o Canadá contratos bilionários de fornecimento de gás e eletricidade. Nos Estados Unidos, refinarias estão operando a apenas 68% da capacidade. Caminhoneiros relatam aumento de 47% no custo de transporte. E até companhias aéreas tiveram que reajustar preços em até 38%. É como se a espinha dorsal energética de uma superpotência tivesse sido arrancada. Não com mísseis, mas com canetas e contratos assinados em outros fusos horários. Neste ponto da história, talvez você esteja se perguntando: como algo tão simples, a decisão de um parceiro de mudar sua rota, pôde gerar tanto caos? A resposta é desconcertante. Os Estados Unidos se tornaram energeticamente preguiçosos, e o Canadá, silenciosamente, se preparou para o divórcio. Por anos, os Estados Unidos usaram sua posição de maior comprador como instrumento de pressão, acreditando que o Canadá jamais se afastaria. Errado. O Canadá estudou, construiu alternativas, firmou parcerias no leste e, quando a hora chegou, fechou a torneira com um sorriso. E agora, os americanos vivem um cenário inédito: desabastecimento em tempo real. Empresas de aço de Michigan relatam aumento de 22% no custo do coque, um dos principais insumos na produção. As grandes redes de supermercados já anunciaram que alimentos perecíveis precisarão de ajustes semanais de preço. E mais de 5 mil pequenos comércios fecharam nos últimos 60 dias por falta de margem de lucro. O inverno virou um campo de batalha econômico.
Mas talvez o dado mais alarmante venha do próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos. Em 2025, o país teve a maior queda de fornecimento energético em tempos de paz desde 1973. Estamos diante de um novo embargo, só que dessa vez ele não veio do Oriente Médio. Veio do Norte. E ao contrário dos embargos do passado, esse é estratégico, metódico e democrático. O Canadá não precisou invadir, ameaçar ou sabotar. Porque não se trata só de petróleo, gás ou eletricidade. Trata-se de dignidade nacional, de enfrentar a realidade de que o centro de gravidade geopolítico está se deslocando e os Estados Unidos ficaram olhando o celular. Especialistas já falam em recessão técnica se os contratos não forem renegociados. O Goldman Sachs prevê uma queda de 0,8% no PIB até o fim do segundo trimestre. Economistas do JP Morgan alertam que, sem medidas emergenciais, a inflação pode disparar para 2 dígitos, e os consumidores já estão sentindo isso no bolso e no corpo. Em cidades como Detroit, cidadãos estão literalmente dormindo em abrigos coletivos com geradores comunitários. As igrejas passaram a funcionar como centros de aquecimento, e um novo termo passou a circular nas redes sociais: número Energy Refugees, refugiados da energia, dentro dos próprios Estados Unidos. A pergunta não é mais como isso aconteceu. A pergunta agora é: o que vai quebrar primeiro? Porque enquanto Washington culpa o Canadá, a população começa a culpar a Casa Branca. Seja qual for o desfecho, o dano já está feito. A energia não é mais um recurso, é uma arma. E o Canadá, um país antes visto como passivo, se tornou o sniper silencioso da geopolítica do século XXI. O que pode derrubar uma superpotência? Guerras, sanções, crise energética? Talvez. Mas e se eu te dissesse que, em 2025, o primeiro abalo político real não veio de nenhum desses? Veio de um comediante, no meio de uma piada, no horário nobre. E que essa piada viralizou tanto, tão rápido, que desmontou o verniz de estabilidade dos Estados Unidos em tempo real. Esse foi o momento em que Bill Maher, um dos nomes mais conhecidos da comédia política americana, deixou de apenas fazer rir e começou a fazer tremer. Era um domingo qualquer, em um país sob pressão. Crise energética, inflação em disparada, protestos esporádicos, rumores de recessão. E no meio desse caldo, o palco iluminado de Maher. Um microfone, um público e uma lista. O ponto de partida foi algo aparentemente banal. Uma sequência de regras absurdas de relacionamento, supostamente escritas por uma ex-namorada e encontradas dentro de um carro usado. Regras como: você não pode salvar o número de nenhuma garota no celular, ou responda às mensagens em menos de 10 minutos. O público riu. Parecia só mais um monólogo cômico. Mas Maher fez o que poucos ousam. Pegou o ordinário e o transformou em bomba política. Com o timing de um cirurgião e a ousadia de um sabotador, ele disse: isso aqui não é só um contrato abusivo. É um espelho da Casa Branca. É quase como se Melania Trump tivesse redigido um manual secreto para o marido. Um código de silêncio. Um conjunto de regras para manter as aparências de um casamento presidencial que, honestamente, parece mais um sequestro elegante. Todo encontro entre Trump e Melania parece uma situação de refém invisível. Essa frase, refém invisível, atravessou o público como um raio. Foi compartilhada 1,3 milhões de vezes em 48 horas, transformada em memes, colada em placas de protesto, tatuada em GIFs, legendada em vídeos no TikTok. E o mais importante, virou símbolo, porque naquela frase havia algo que escapava da sátira. Havia a sensação coletiva de que tudo estava encenado: a presidência, a economia, a família, o discurso de estabilidade, até o casamento presidencial. O que começou como uma piada se tornou um catalisador cultural. Não era mais sobre rir, era sobre enxergar. E para muitos americanos, foi a primeira vez em que olharam para o governo e se perguntaram: quem está realmente no controle? Mas Maher não parou por aí. No mesmo programa, atacou outra figura central: Laura Loomer, ativista extremista, ex-candidata republicana e uma das vozes mais leais a Trump. Comparou a devoção cega ao ex-presidente a um culto. E em um dos momentos mais ousados, disparou: Trump já sobreviveu a tudo. Hillary, Mueller, os nunca-Trumpers, os tribunais. Mas há uma última esperança, uma última força capaz de pará-lo: Melania, a mulher que, com um simples ultimato, pode destruir esse império de vaidade. Conservadores acusaram Maher de machismo disfarçado, de usar a imagem da mulher para atacar o homem. Progressistas disseram que finalmente alguém havia dito o óbvio: o império está nu. A mídia entrou em colapso. Programas de entrevistas discutiam se Melania era cúmplice ou vítima. Redes sociais especulavam se o casal ainda dividia o mesmo quarto. Hashtags como Shanzeh refém invisível e Melania fala lideraram os trending topics.
Analistas políticos começaram a tratar o discurso humorístico como um divisor de águas comunicacional. Mas a pergunta inevitável surgiu: por que uma piada acertou tanto em cheio? Porque, num país cansado de explicações técnicas, burocráticas e evasivas, a comédia virou a única forma de verdade suportável. E Trump reagiu. 3 posts no Truth Social. Chamou Maher de palhaço degenerado, marxista comediante, inimigo da pátria. Mas, ao reagir, fez exatamente o que Maher havia previsto. Alimentou o ciclo. A piada se tornou manchete. A manchete virou crise. A crise virou combustível para mais sátira. E o governo perdeu a narrativa. Enquanto isso, algo ainda mais preocupante crescia nas sombras: a manipulação emocional do público. Porque, em paralelo à crise do casamento presidencial, surgiram revelações sobre o colapso do meme coin lançado por apoiadores de Trump, que evaporou milhões em poupanças de eleitores fiéis. Famílias inteiras relataram perdas equivalentes a seus fundos de aposentadoria. E no meio desse caos financeiro, Trump divulgava cards colecionáveis, vendia NFTs e organizava festas luxuosas com bolsas Birkin de $445 mil. Tudo isso enquanto 500 mil imigrantes perdiam sua proteção legal e eram ameaçados de deportação sumária para centros de detenção terceirizados em El Salvador, descritos por observadores internacionais como prisões privatizadas de sofrimento. O contraste entre o circo de luxo no topo e o colapso nos porões ficou insustentável. E aí o público entendeu o que Maher queria dizer. O país não estava só preso a um governo, estava em cativeiro emocional. Porque enquanto todos olham para o teatro de Melania e Trump, a economia real afunda, as relações internacionais implodem, as alianças comerciais se quebram. E uma nova ordem global com BRICS, ouro, energia e moeda alternativa avança sem resistência real. É como se o país estivesse distraído com o número de mágica, enquanto o cofre inteiro é esvaziado nos bastidores. Líderes europeus expressaram solidariedade ao Canadá. O presidente do Brasil disse abertamente: os Estados Unidos estão se isolando com seu próprio humor sombrio. E o presidente da Alemanha: quem vive de espetáculo morre de vaia. Todo império acredita que é eterno. E todo império cai achando que ainda tem tempo. Mas quando a energia some, os aliados viram o rosto, a moeda treme, o riso vira deboche e o próprio povo sente vergonha. É porque a queda já começou. E o mais perigoso disso tudo é que ela acontece em silêncio, enquanto a multidão grita nos lugares errados. Não é o tipo de colapso que explode com bombas ou tanques. É um colapso por dentro gradual, mas avassalador. Começa com uma decisão ignorada. Cresce com uma tarifa imposta por vaidade, se instala com o corte de energia, ganha corpo com a zombaria pública. E quando você finalmente percebe, o império já não está mais de pé. Em 2025, os Estados Unidos deixaram de ser a bússola do mundo, não porque o mundo mudou rápido demais, mas porque os Estados Unidos pararam no tempo. A economia americana está derretendo, e não há mais metáforas para encobrir isso. O Dow Jones caiu mais de 3.500 pontos em 2 meses. O Nasdaq perdeu 3,1% em apenas um dia após novo pacote de tarifas de Trump. A inflação voltou a 2 dígitos pela primeira vez desde os anos 1980. O dólar perdeu 12% de seu valor frente a um cesto internacional de moedas BRICS em menos de 6 meses. Poupanças foram evaporadas com a queda do meme coin, promovido por influenciadores trumpistas. O déficit comercial disparou após a saída do Canadá e México dos principais acordos. A confiança dos consumidores caiu ao menor nível em 18 anos. Os alertas estavam todos lá. A dependência energética, o declínio diplomático, o desprezo pelos acordos multilaterais, a fuga de investidores estrangeiros, a politização de tudo da energia à educação, a substituição de política pública por espetáculo, o culto à personalidade, a lógica de curto prazo, a narrativa acima dos dados, o riso acima da razão. E no final, quem paga é sempre o povo. O cidadão que acorda no escuro. O caminhoneiro que não consegue abastecer, a mãe que não encontra fórmula no mercado, o pequeno empresário que fecha porque não consegue manter a luz acesa, o aposentado que confiou no meme coin, o estudante que perdeu a bolsa porque o departamento de educação teve 50% da sua força de trabalho cortada. É por isso que, neste ponto da narrativa, a pergunta não é mais o que deu errado, existe caminho de volta? Porque existe uma lição crua, poderosa e urgente em tudo isso. Quando um país ignora seus parceiros, seus números e sua própria gente, o mundo não espera. Ele segue em frente. E foi isso que o Canadá fez. Foi isso que o BRICS fez. Foi isso que a Europa fez. Foi isso que o povo americano começou a perceber tarde demais. Talvez ainda haja tempo de reconectar, de reconstruir, de retomar acordos, de reformar estruturas corroídas. Mas para isso, é preciso fazer o que os Estados Unidos não fizeram até agora:
Parar de brigar com os sintomas e enfrentar a doença. Porque não são os memes que enfraquecem um império, nem a comédia, nem os concorrentes. O que derruba um império é o auto-engano. E talvez, se houver coragem o bastante, o que restar possa ser reconstruído. Mais humilde, mais cooperativo, menos imperial. Se esta série te fez enxergar o mundo sob outra perspectiva, se alguma parte tocou, incomodou, sacudiu ou provocou, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Mas acima de tudo, compartilhe. Agradeço profundamente por ter vindo até aqui. Nos vemos em breve. E lembre-se, toda grande queda começa com a recusa de escutar, mas também pode terminar com a decisão de despertar.